O Evangelho de Michael Phelps. Eu não sei se Michael Phelps é pastor, se ele é crente, se ele tem uma igreja, não sei. O ponto não é esse. O Evangelho de Michael Phelps é apenas uma analogia que eu quero apresentar a vocês aqui para falar de algo superior. Imagina que Michael Phelps, que é o maior medalhista das Olimpíadas em ouro, o maior nadador que a gente conhece, ele realmente ganharia de Aquaman com os braços atados, né? Imagine que Michael Phelps esteja no rio, no mar, com seu iate, com a sua lancha, e olhasse para alguém que está se afogando. Então veja, alguém está se afogando, está precisando de quê? De um tutorial para nadar? Não. De um livro como nadar, de autoajuda, de sobrevivência? Também não. Então, nem de conselhos do melhor nadador. Nesse Michael Phelps ao lado dele, olha amigo, tá se afogando porque você não está respirando direito, é um braço de cada vez, faz isso, o tronco aqui. Ele se afogará e morrerá de frente a Michael Phelps. Então, as boas intenções ou todo o conhecimento, todas as habilidades de Michael Phelps serão inúteis se Michael Phelps não se jogar nesse rio e resgatar esse homem. E o que a gente tem ouvido muito em várias igrejas é que Cristo está sendo um tipo de Michael Phelps. É que Cristo ele vem para nos ajudar a lidar com nossos problemas para que nós, abastecidos de conhecimento necessário, pudéssemos nos virar sozinhos. Então, ele é um salvador que joga botes, botes não, boias, para quem pessoas estão se afogando. Joga boias para todos. E aí, cada um com seu livre-arbítrio, com sua fé, com a sua decisão, pega essa boia. E aí ele puxa e salva essa pessoa. Mas se nesse processo alguém abrir de mão também na boia, morrerá afogado. Então é um salvador incompleto, que é incapaz de iniciar o processo de salvação e consumá-lo. É um salvador que não é o salvador da Bíblia. Primeiro que o estado do homem, pelas escrituras, não é que alguém está se afogando, tá? A Bíblia fala que o homem está morto em um mar de pecado e destruição. E está morto em decomposição. E cada dia que passa ele fede mais. Seu estado piora cada vez mais. É assim que vemos a humanidade. Cada dia mais, alguém peca mais e acumula mais pecado, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 2. E seu estado piora cada vez mais. Então, Cristo não é aquele que joga boias para pessoas que estão se afogando. Cristo faz muito mais do que isso. Faz algo que somente o próprio Deus pode fazer. Ele ressuscita cadáveres. A regeneração não é nada menos do que uma ressurreição. Mortos que agora vivem. Inimigos de Deus que agora passam a ser filhos. Pessoas que viviam uma vida totalmente de ódio, de desprezo a Deus e a sua palavra, que faziam a vontade totalmente oposta a Deus, que eram filhos da ira, da destruição por natureza, agora passam a ser beneficiários e herdeiros de todos os tesouros e riquezas que Cristo conquistou para eles na cruz. Então é uma mudança que não é um conselho que faz, não é um livro de autoajuda, não é dizer, olha, para de fazer isso, faça isso que você vai ter vida. Não. Nós não precisamos de conselhos. Alguém está se afogando, não precisa de conselho. Alguém que está se afogando não consegue nem falar, nem respirar, nada. Não é? Literalmente nada. Que dirá fazer alguma coisa para se salvar? Quanto mais mortos. O que é que o morto pode fazer? Apodrecer e feder cada vez mais. Então, Michael Phelps não pode ser um conselheiro. Olhe para mim, veja como é que eu faço. Não, não. Assim como Cristo não veio para ser imitado a fim de que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Ele veio fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nos dar vida. E viver uma vida perfeita em nosso lugar. E na cruz, substituir o povo de Deus no corpo e na alma. E levar sobre si todos os pecados dos filhos de Deus, do começo ao fim. E receber de Deus o devido castigo e punição. Ser abandonado na cruz.
para ressuscitar e nos perdoar, e a sua justiça ser a nossa justiça. O que ele fez foi algo que jamais poderíamos fazer. Não foi um conselho. Não foi, amigo, pare com isso, largue isso, faça para a igreja, se case, largue a bebida, não se tatue, deixe de escutar a música do mundo. São conselhos que são moralistas, são conselhos até bons, mas jamais poderia resolver o problema do pecado. Somente Cristo se joga de cabeça nesse mar de pecado e de destruição e retira de lá submerso, lá do fundo do mar, cadáveres e putrefação, e traz de volta à superfície e os dá vida e conduz ao Pai. E nesse processo ele morre. Isso que é evangelho. Evangelho não é aquilo que eu posso fazer ouvindo conselhos e fazer. Não. Evangelho é boas notícias, aquilo que alguém fez, não do que eu posso fazer. Ele não perderá um. Todos aqueles que ele mergulhou e resgatou, nenhum deles se perderá. Ele sim é o perfeito Salvador. Ele não é um técnico de enfermagem, um enfermeiro do SAMU que leva e fica torcendo para que a pessoa fique bom e reanime e reaja. Não. Ele é aquele que gera vida. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Ele sim é o Salvador completo. Ele venceu a nossa dureza de coração. Ele iluminou nossas mentes obscurecidas pelo pecado. Ele fez algo que jamais poderíamos fazer. Resolveu o problema do pecado, a dívida eterna que estava se acumulando todos os dias. Ele resolveu. Levou sobre si na cruz. Os pecados que eu cometerei ano que vem, amanhã, ele já levou. E eu devo tudo a ele. Cristo não é só apenas alguém que dá conselhos, que joga botes, que fala, olhe, leia a Bíblia e se salve. Olhe, pega a minha boia e vá até o fim. Eu quero lhe salvar, mas você tem que fazer a sua parte. Não, ele é perfeito Salvador. Ele é perfeito Salvador. Alguém que está se afogando não precisa de um conselho, precisa que alguém o resgate. Alguém que está morto precisa de quê? Que alguém ressuscite. E ele não vai fazer nada sobre isso. Ele vai ser totalmente beneficiário dessa graça. Nós não podemos nos orgulhar de algo que fizemos para Deus ou acharmos que estamos próximos a Deus porque fizemos algo, uma boa escolha, pegamos a boia, nadamos melhor do que os outros contra o mar do pecado, escolhemos a Deus. Não. Ele que nos encontrou nesse mar carregado de pecado, ele nos encontrou. Ele sim é o perfeito Salvador. Toda a glória é dada apenas a Cristo. E encontramos tudo nele. Nosso problema não era se afogar, não era pequenas falhas e deslizes. A gente não estava beirando a morte, flertando com o pecado. Nós estávamos mortos, totalmente separados de Deus. Se não fosse ele que tivesse vindo ao nosso encontro como um Salvador o faz, jamais poderíamos estar falando sequer o nome dele. Seguiríamos o curso de destruição que era devido. Graças a Deus por Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Rejeite o Evangelho de Michael Phelps. Rejeite o Evangelho de bons conselhos, de boas ações, do moralismo. Rejeite, porque isso jamais poderá lhe salvar. A sua culpa continuará acumulando e você morrerá enganado, achando que bons conselhos, boas condutas, moralismo ou políticas públicas resolverão o problema da sociedade. O problema da sociedade, amigos, é o pecado. Só Cristo pode resolver isso.